Olá amigos, olá amigas, gestores e gestoras públicas de Santa Catarina. A gente começa agora mais um Administra Mais Podcast. Eu sou o Felipe Schmidt, membro da NM80 Assessorias e é um dos apresentadores aqui do Administra Mais Podcast, ao lado do Alan Scheninger. E hoje a gente recebe um convidado especial, um jovem prefeito, administrador público. O papo vai ser muito bom e você já sabe que esse programa tem o papel de ajudar a compartilhar boas práticas de gestão, de inovação, de tecnologia, o que dá certo e o que dá errado na administração pública de Santa Catarina e do Brasil, para poder fazer com que vocês que acompanham o Administra Mais consigam aperfeiçoar o dia a dia da sua administração e entregar melhores resultados a todos os catarinenses. Então, agora o Alan vai apresentar um pouco mais do nosso convidado. E antes disso, vale sempre lembrar que o Administra Mais Podcast é uma realização da NM80 Assessoria, empresa que eu e o Felipe somos sócios, que presta um serviço de captação de recursos, gestão de convênios para entidades, prefeituras, hospitais do estado de Santa Catarina. E falasse bem, né, meu sócio Felipe? Hoje a gente recebe um prefeito aí que vem se destacando muito, né, em Santa Catarina. Acabou de fazer uma reeleição, mais ou menos reeleição, ele vai contar um pouco disso, dessa característica específica, mas que tem se destacado muito realmente na gestão pública de Santa Catarina, não apenas por ser jovem, mas porque está entregando resultados. Então é um prazer receber o prefeito de Brusque aqui, André Vec. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Alan, obrigado, Felipe, pelo convite para a gente poder estar aqui batendo um papo sobre um tema que eu gosto tanto, que é a administração, sobretudo a administração pública, né? A gente poder falar um pouquinho da teoria e prática e como que isso, dentro de um governo, resulta, né, numa política pública e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Com certeza, e eu acho que hoje, bem, todo mundo que passa por aqui é gestor público, né, mas hoje a gente recebe um gestor público, de formação, é isso na mesmo, teoria, né? E na prática. Vamos começar por aí, né, como é que o André lá, ainda mais jovem, né, porque tem só 36 anos, mas ainda mais jovem, despertou o interesse pela gestão pública, né? Como é que foi isso? Foi na academia, foi antes Legal. E daí virou academia? Como é que foi esse início? Vou contar um pouquinho da história, Isso. como eu cheguei até aqui. A primeira graduação que eu fiz foi em Educação Física, na UFSC, né? Então tinha um vínculo muito forte com o esporte, gostava. Eu me formei em 2011, voltei a morar em Brusque. E aí, naquela correria, era metade do ano, eu não consegui, era licenciatura, não consegui escola para trabalhar. E aí meu pai, que já tinha empresa, disse: André, tem um negócio aí pra gente entrar junto e tal, mas eu não consigo, né, ficar na gestão, né, tu não quer tocar? Eu falei: olha, o que era? Uma revenda de gás de cozinha. Olha, eu não entendo nada de gás e nada de gestão. No entanto, né, vamos lá, o que pode dar errado? Né? Tudo, né? Então, por mais que eu fiquei 3 anos, né, na revenda, fiz Empretec, que eu fiz de curso de Sebrae, cheguei a começar uma pós em gestão financeira, mas aí quando eu comecei a entender o negócio, né, e ver, agora o negócio vai rodar, aí já tinha perdido muito dinheiro, já não tinha dado muito certo, e como o gás é um produto perigoso e altamente regulado, tudo é quente, não existe uma venda fria, né, pelo menos é muito difícil. E aí acabou não dando certo e vieram aqueles protestos dos 20 centavos do Brasil e eu pensei, cara, ou eu posso ficar aqui reclamando porque eu quebrei meu negócio ou eu posso tentar mudar, né? Fazer alguma coisa para mudar isso. E aí eu fui pesquisar e descobri que estava reabrindo o curso de administração pública em Balneário Camboriú, na UDESC. Né? Teve no passado, fechou e reabriu. Aí me inscrevi no vestibular sem muita pretensão. No dia da prova acordei assim, eu pensei 2 vezes, ter que ir até lá fazer a prova. Fui e graças a Deus que eu fui. Aí passei e aí em 2014 eu comecei a graduação em administração pública, me envolvi com o movimento estudantil, presidente do centro acadêmico, presidi a Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Pública, foi uma experiência muito bacana. E me abriu, né, a visão. E eu comecei, quando eu fiz o vestibular para administração pública, eu queria ser um técnico, né? E aí começou o mosquito da política me picou, eu disputei a primeira eleição, gostei do negócio. E aí, né, acabou dando tudo certo. Fui trabalhar como estagiário, ainda na graduação, na Prefeitura de Balneário Camboriú. Conheci então o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, hoje deputado. Me convidou para trabalhar com ele. Trabalhei 3 anos em Blumenau, 2015 a 2018, com o secretário Paulo Costa, né, hoje diretor da AGI. Aprendi muito com ele. Eu sempre falo que ele foi meu mentor intelectual, porque, né, é um monstro na área da administração pública. E aí eu botei na cabeça, também inspirado, Napoleão é um cara que me inspirou muito, pensei, cara, eu quero ir para a política, porque o cara que é técnico, ele
se frustra muitas vezes, que ele tem a solução, ele quer implementar, mas ele não tem a tinta na caneta para executar, e ele é boicotado algumas vezes. E aí, né, aprendi desde ser humano é quem tem mandato, né? Então, trabalhei uma migração para trabalhar em Brusque. 2018, 2020 trabalhei na prefeitura, né? Me elegi vereador em 2020, presidente da Câmara em 2022. E quis o destino que em 2023 tivesse uma eleição suplementar na tua cidade. Isso. E 8 de maio de 2023, cassaram então prefeito e vice, né, à época. Eu dormi vereador, acordei prefeito. E aí aquele caos, né? Brusque é uma cidade que teve 6 prefeitos em 8 anos, uma descontinuidade de programas, de obras, de projetos. Muito ruim. Sorte que a gente tem um povo resiliente, muito empreendedor, então apesar disso a cidade, né, conseguiu crescer, se desenvolver. E aí o desafio de trocar o pneu do carro, o carro andando, né? Porque quando eu assumi de forma interina não sabia quando seria a eleição suplementar, que teria, a gente já imaginava pela né, própria legislação, mas foi um desafio muito grande, porque na cassação de 2015, que teve, né, uma outra cassação, o prefeito interino mandou todo mundo embora no dia seguinte. E aí eu tive essa preocupação, né? Então troquei só 3 peças, né? O procurador-geral, o chefe de gabinete e a comunicação. E fui aos poucos então ajustando para não deixar a cidade parar. A cidade não parou. E eu acho que esse foi um motivo que levou as pessoas a compararem as duas cassações. E aí, poxa, esse prefeito aqui, porque o prefeito interino da cassação 2015 não se elegeu, né? Foi uma eleição indireta à época. E aí deu tudo certo, acabei sendo eleito em setembro de 2023, foram 27.183 votos. E aí conseguimos fazer um trabalho, né, mais consolidado, agora sim, sabendo que teria 1 ano e 3 meses para trabalhar, né, com um fôlego um pouquinho maior. E aí reeleito no ano passado com 43.915 votos, né, maior votação da história da cidade. Ô André, vamos falar um pouquinho mais disso, cara. Teu primeiro mandato de vereador, né? Tu não terminou teu primeiro mandato de vereador. E quis, como tu disse, o destino que tu acordou prefeito. E como é que foi isso, cara? Esse começo, assim, tipo, deu uma assustada? Tava preparado pela experiência que tu teve de outras prefeituras, de graduação? Sim. Mas porque é um desafio muito grande, né? Não, afinal, tu não foi eleito para aquilo. Sim. Naquele momento. Então, imagina, né, essa desconfiança das pessoas. Não se preparou exatamente para ser prefeito, né? Era vereador. Como é que foi, cara, esses primeiros dias? Tu falou que tu não mudou, né, grande parte do secretariado. Como é que esse secretariado te recebeu? Como é que foi isso tudo, assim? Então, eu me elegi vereador e quando, no final do primeiro ano de mandato, eu já tinha consciência que o legislativo municipal, o desafio era muito grande, porque toda a minha formação, minha experiência desde estagiário foi no executivo. Então, quando chega no legislativo, é uma outra pegada. Ou ainda tivesse a possibilidade de presidente da Câmara conseguir te aproximar das tomadas de decisão, mas fora isso... E a Câmara de Brusque, ela enxuta até demais. Ela é extremamente econômica, ela gasta 6, 7 milhões por ano. É muito econômica a nossa Câmara. E nós não tínhamos nem assessores na época, o vereador não tinha assessor. Eu dividia o meu gabinete com outro vereador, um gabinete de 10 metros quadrados. Então, a gente não tinha estrutura nenhuma, 2 carros compartilhados para servidores, vereadores, para todo mundo. E a cobrança da população é aquela, né? De tu vai no mercado, o cara te fala do buraco na rua, do teu WhatsApp o tempo inteiro. É uma cidade grande, não é uma cidade média ou pequena. É uma cidade grande. São quantos mil habitantes lá, para mais de 80? 150 mil. São 80 mil eleitores, eu acho que a gente já fala. São 100 mil eleitores, né, atualizados agora. Cidade grande, né? Os parâmetros catarinenses. E aí tu não tinha estrutura e as pessoas, elas querem ver o problema resolvido, elas não estão muito preocupadas. E aí a gente teve, né, a ideia de criar um assessor para cada vereador. Isso foi final de 2021. A gente levou um pau na cidade, assim, as entidades, todo mundo contra. E eu fui o único dos vereadores que manifestei defendendo. Olha, para a gente poder produzir mais, mas vai ter um custo. Sim. Vai. Só que vai poder entregar mais, né? Mas o custo de um carro sem manutenção é ele pifar ali na frente. E quem é da administração pública, passei por isso, eu fui vereador, André, e fui presidente da Câmara também. Então, existem economias que elas fazem a máquina não funcionar. Ela não funcionando, perfeito, eu causo um prejuízo para aquilo que está sendo pago. Então, passei por uma situação semelhante e é importante ter essa maturidade, essa credibilidade. E coragem. Coragem de dizer o que precisa ser dito num ambiente em que tu vives, tu conheces, fosse eleito para analisar aquele ambiente e ter a responsabilidade de dar soluções. E as soluções não são somente cortar cargos, reduzir investimentos,
né? A gente precisa ajustar as necessidades da comunidade. Então isso, a mesma coisa de salário de secretário de prefeito. Não, todo mundo parece que tem que trabalhar de graça, né? Mas a empresa, a prefeitura que a gente toca, que tu administras, precisa ter resultado de empresa privada. Sim, mas eu pago salário de empresa privada para o meu gerente, que é o meu secretário de saúde, pago para o prefeito. Né? Um diretor de uma grande empresa vai querer ser teu secretário da fazenda para ganhar 1/3 do que ele ganha numa... Não vai. Então, esses ajustes, a gente precisa ir tendo essa coragem de vencer a hipocrisia, né? E aí é um desafio grande, né? Porque tem a parte política que tu precisa administrar, mas eu sempre falo, tem que fazer aquilo que é certo e não o que é fácil, né? Isso aí. E aí, mas mesmo assim, com aquela estrutura, eu vi, poxa, eu gosto do legislativo, eu gostei assim, mas com a pouca estrutura, era um desafio muito grande. Até a estrutura física, a Câmara não tem espaço, né? E aí, porque eu botei na cabeça que eu queria ser presidente da Câmara. Eu pensei, poxa, eu acho que como presidente eu consigo fazer a diferença, né? Ter um alcance maior no meu trabalho. E aí coloquei isso na cabeça e comecei a articular. A eleição foi em dezembro de 2022. Em janeiro eu já estava conversando com os vereadores. E em janeiro eu consegui mais 2 votos. São 15 vereadores, eu tinha 3 votos. Em outubro daquele ano eu tinha 3 votos. E aí o prefeito à época falou, André, eu tenho um compromisso com outro vereador, não vai dar para, né, te apoiar e tal. Daí eu falei, não, mas eu vou mesmo assim. Ia para perder, porque ia me posicionar. E àquela altura do campeonato eu já tinha botado na minha cabeça, e meu sonho sempre foi ser prefeito da cidade, né, quando eu entrei na vereança, pensei, eu vou antecipar. A ideia era ir uma reeleição de vereador, pensei, eu vou antecipar e vou prefeito em 2024. E aí acabou que o prefeito da época brigou com vários vereadores e por gravidade alguns vieram para o meu grupo, ganhei a eleição da presidência da Câmara junto com a oposição. Mas mesmo assim sempre tinha uma relação muito tranquila, ajudei em tudo que eu pude. E por mais que eu fui o maior beneficiado desse processo de cassação, virei prefeito, eu sempre deixei muito claro que foi uma cassação injusta, né? A gente não pode ser hipócrita em querer defender aquilo que é errado, porque foi com ele naquela oportunidade, daqui a pouco a injustiça pode ser comigo. Então a gente tem que ser muito coerente nisso. E parabéns por isso. De novo, demonstração de coragem. Eu já tinha ouvido em alguma outra entrevista ou podcast que tu deu isso, essa tua frase, e parabéns por isso, porque, né, tu podia pelo menos ficar quieto, né, não prestar a tua opinião sobre isso. Seria talvez o caminho mais confortável, porque como tu falou, tu foi o maior beneficiado disso. Então, né, estamos com 10 minutos de podcast, já contasse 2 atos de extrema coragem, que acho que demonstra um jeito novo de fazer política que, graças a Deus, a gente precisa, né? Esse jeito novo não é só aquilo que a gente escuta por aí, da nova política, mas são em atitudes como essa. Às vezes a nova política parece ser a negação da própria política, né? Ser algo novo é negar aquilo pelo qual eu pretendo transformar a sociedade. E parte do que a gente vem conversando com vários administradores, a gente vai percebendo o quanto é importante a coragem na tomada de decisão e a agilidade, a capacidade de decidir rapidamente sobre problemas que aparecem que não dá para tu estagnar, assim. Então, seja pelo ponto de vista de reconhecer o papel dos teus adversários, do processo administrativo, de cassação e tudo mais, isso vai te dando ferramentas para tomar melhores decisões em nome do povo da cidade que tu representa. Então, isso te cortei, continue. E aí chega naquele ponto, né? Como que eu consegui fazer a gestão numa cidade com uma equipe que não era minha, né? À época, a Bruce tinha 200 e poucos comissionados, né? Eu era presidente da Câmara, então tinha uma cobrança do grupo que me elegeu presidente. Olha, tu é prefeito por causa da gente, não esqueça de nós, sendo que a maior parte era oposição. Mas o governo, né, do prefeito Kassado, que foi o Ari, ele era a continuidade do governo do Dr. Jonas, que eu trabalhei, e o Ari era vice. Então eu tinha uma excelente relação com 90% dos comissionados, né? Então eu fiz aquelas 3 alterações, fui conversando, eles me conheciam, então eu tive essa facilidade. Eu não peguei um governo do PT, por exemplo, que era totalmente oposto àquilo que eu, né, acredito e defendo. Teria que trocar tudo. Talvez tivesse que trocar tudo. Possivelmente teria trocado, né, nessa condição. E aí fui trabalhando. E aí, claro, como muitos dos secretários tinham essa relação de gratidão e lealdade com o prefeito Ari, e ele apoiou um outro candidato na eleição suplementar, eles foram pedindo para sair, muitos deles, né? Então, boa parte pediu para sair. O grupo do PP também lançou um outro candidato à época, também foram pedindo para sair. Mas foi uma saída muito tranquila. Claro, um episódio ou outro, assim, um desgaste, mas em boa parte tranquila, né? Eu não tive uma sabotagem. Tanto é que a gente conseguiu dar continuidade às obras. E vejam,
Quando eu assumi de forma interina, no primeiro dia, chegou o contrato para assinar com o Fomplata. Né? 30 milhões de dólares. Caramba. E aí veio no nome do antigo prefeito. E aí manda, né, alterar e tal. Mas ainda no dia da assinatura eu convidei o Ari para estar junto. Né? Tanto na assinatura do contrato quanto da ordem de serviço de uma obra de 11 milhões lá de macrodrenagem que ele tinha feito todo o trâmite. Então eu achei que era o correto a fazer, chamá-lo, porque esse negócio de fazer política apagando o legado dos outros eu acho um negócio muito feio. Não né? tem necessidade nenhuma. E ter empatia com as pessoas e não vou fazer com os outros o que não quero que façam comigo. Eu quero que ao final do meu trabalho, à frente da prefeitura, gostem ou não, que as pessoas respeitem, né? E não tentem apagar a história. E por isso que eu e ele, a gente sempre teve uma relação muito tranquila. Ele teve o candidato dele na eleição suplementar, não me apoiou na de 2024, mas também não se envolveu. E hoje a gente tem uma boa relação, hoje está muito, muito tranquilo. E aí a gente foi fazendo essas mudanças, né? Fui trazendo alguns quadros que trabalharam comigo em Blumenau, né? O Zé Henrique, o Thomas, uma galera muito bacana. Trouxe uma galera que estudou comigo na UDESC, então enchi de pessoas aí do campo de públicas e falei, cara, vamos ousar para fazer diferente, né? Para tentar. E aí quando a gente ganhou a eleição suplementar, agora tem uma garantia de ficar um ano e pouco, agora então vamos montar um escritório de projetos, vamos, né, entregar. A gente entregou 85% do nosso plano de governo, né, daquele ano, então deu super certo. E a gente consegue fazer esse equilíbrio do técnico e do político para poder entregar mais. Né? E isso é fundamental, né, Alan? Se a gente pudesse escolher ter políticos que vêm da categoria de base, então pessoas que, como tu, nos incluem nisso. A gente vem do movimento estudantil também, que o movimento estudantil é um movimento social, um movimento que precisa de organização, que precisa entender que pautas é necessário mobilizar, que existem momentos que há necessidade de fazer pontos de pressão quem vai tomar a decisão, então seja o sindicato, a associação de moradores, a pastoral da universitária, o movimento estudantil. E esse vai sendo uma escola porque tu precisa aprender muito diálogo. Eu sempre falo um pouco sobre isso, porque eu acho que quem pode, na universidade, viver um pouco disso, vai sair de lá um cidadão melhor e mais cidadão. Ele vai sair de lá mais capaz de intervir numa audiência pública sobre o plano diretor da sua cidade. Sim. Sabendo que é uma questão de ordem, sabendo contribuir para o andamento do debate. E o papel de quem sai da academia, que lamentavelmente no Brasil ainda é uma parcela muito pequena da sociedade, embora venha aumentando, tem um papel fundamental nisso também. E quando tu sai da administração pública da ESAI, que é uma das escolas de administração pública do Brasil mais conceituadas, né, nós vamos trazer dentro de algum episódio para frente alguns professores da ESAI para conversar conosco aqui. Eu fico muito feliz de ver que tu estava pronto para o momento em que a sorte ou a oportunidade surgiu para ti. Sim. Então eu não tenho dúvida que ao final do teu mandato, eu não estou puxando o saco assim porque a gente mal se conhece, né? A gente se conheceu recentemente, mas ter um prefeito preparado do ponto de vista técnico, com habilidade política de ter tido que pedir voto na sua universidade, ouvir as pessoas, transformar o que ele prometeu em ações concretas, é diferenciado no cenário político, inclusive de Santa Catarina, que a gente fala sempre, né, Alan, que Santa Catarina é diferenciado do Brasil. Certamente. E a gente teve aqui grandes prefeitos, como o prefeito Topazio, que disse, cara, eu lidei com gente a minha vida inteira na iniciativa privada, mas na coisa pública é a minha primeira experiência. Então ele também usou das habilidades pessoais dele para ganhar a agilidade e rapidamente o conhecimento necessário para isso. Mas para não me alongar aqui, gostaria que tu pudesse passar para a gente também, assim, dessa tua experiência da academia, tu trouxesse alguns colegas e tal, o que tu conseguiu já trazer para dentro do ponto de vista da gestão administrativa, assim, tu falasse, que desse algumas mexidas internas, né, alguns processos internos que tu melhorou, se puder depois falar um pouquinho para a gente também, é uma área que eu me interesso bastante, que eu gosto muito de ouvir. Legal. Só complementando a tua fala, essa questão do movimento estudantil é um laboratório, né? Muito. E então, minha oposição sempre foi a galera da esquerda, o JS, JPDT e tudo com movimentos contrários a gente. Eu ganhei eleição para presidente da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas por 2 votos. Eu tive que presidir congresso lá no Nordeste com 90% das pessoas me vaiando e me odiando.
Né? Quando chega numa reunião de associação de moradores, que a turma tá brava com tá tranquilo, né? Assassinato de reputação. Então, quando eu fui para o embate, na eleição de vereador, você é menos atacado, né? Mas quando eu fui para a eleição suplementar, que eu via as estratégias da oposição, eu até falava com o pessoal do meu time ali, da campanha, que também foi do movimento estudantil, eu pensei, não é possível que os caras achem que isso vai funcionar. Eu sempre tinha uma tranquilidade muito grande, porque o desafio é esse, tu não pode levar para o coração, né? O adversário quer entrar na tua mente a qualquer custo. E usei isso muito contra meus adversários, assim, de um pouquinho de deboche, um pouco de... Claro, equilibrando, assim, porque eu era candidato a prefeito, não presidente do centro acadêmico, então também tem um desafio. E conheci, e para mim, assim, além dessa experiência política do movimento estudantil, e sempre que eu vou em alguma faculdade fazer alguma fala, eu falo para a gurizada, aproveitem tudo que a universidade oferece fora da sala de aula. Porque não adianta tu ser o melhor aluno e formar com nota 10 e tu não ter uma experiência de extensão, de pesquisa. A vida é rede, é relacionamento, né? O Alan a gente se conheceu lá atrás, né? Num outro contexto de movimento estudantil. E uma fala que eu fazia quando passava em sala de aula para mobilizar, porque tu tinha que fazer o estudante votar, sendo que o voto não é obrigatório. Então dizer, cara, participe, viva a universidade. Porque se não for uma pauta que tu acha importante, vai ser uma festa que tu vai participar, tu vai conhecer a mulher da tua vida. É isso aí. E eu casei com a vice-presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem no congresso, comecei a namorar no Congresso de Estudantes de 2007 em Lages, na Uniplac. Com ela há 18 anos já, Julieta. Pô, que bacana. Não, tem isso aí também, tem isso aí. Então, e quando eu me elegi ali na suplementar, o melhor aluno que formou na minha turma, que também é o Alan, hoje ele é segundo escalão na Secretaria de Administração. Então, consegui trazer esses quadros e aí a gente montou o nosso modelo de gestão para resultado, que daí é a menina dos olhos, né? Que ele não pode ser um fim em si mesmo, né? Não é ele que entrega, mas ele faz com que as secretarias entreguem. Então, a gente conseguiu pegar toda a nossa agenda estratégica de governo, que é o nosso plano de governo, e as demandas que surgem ao longo do mandato. Por exemplo, em novembro de 2023, a gente enfrentou a terceira maior enchente da história. Então isso, obrigatoriamente, essa reconstrução da cidade passou a ser a prioridade. Então, e com isso a gente conseguiu elaborar projetos, ações, com uma governança. Então, semanalmente, a equipe do escritório de projetos, ela tinha reuniões com as equipes gestoras dos projetos na ponta. Em cada secretaria. Quinzenalmente, a equipe de escritório de projetos com o secretariado e mensalmente prefeito e secretariado no gabinete para discutir, abrir a planilha na tela, discutir projeto a projeto, onde é que está travado, acabou, desculpa, está na procuradoria, o procurador está aqui, o que está acontecendo? Está na licitação, o diretor da licitação está aqui, o que está acontecendo? Então, essa pressão fazia com que o secretário sabia que ele tinha uma obrigação. E que ele não pode deixar parado na mesa dele, que o prefeito no final do mês vai chamar. Porque, peraí, mas o projeto estava 70%, mas estava 70% no mês passado, o que aconteceu? Então o cara se sentia pressionado. Isso faz com que a agenda estratégica do governo, obrigatoriamente, vai ser a agenda estratégica dele. E isso deu muito certo, né? Tanto é que a gente conseguiu entregar 85% do nosso plano de governo, né, desse mandato tampão. E agora, com uma maturidade muito maior, a gente consegue, estamos agora contratando um software, a gente já tem essa cultura implementada de gestão para resultados e que dá muito certo, a gente apresenta para vários municípios. A primeira vez que eu tive contato direto com algo assim, tu lembra, foi com a Semineto em Salvador, que eu tive em Salvador para fazer uma visita técnica, eu queria ser candidato a prefeito em 2020, fui em 2020, deu a pandemia, né? Daí em 2019 estive lá e eu achei fantástico que eu dei a sorte de pegar o dia da reunião da equipe do planejamento estratégico. Eles alugaram um auditório no Hotel Bahia, gigante. Ele ficava sentadinho lá na frente, cara, a reunião durava 4 horas, assim. Sentadinho lá na frente com laser point e começava o projeto da ponte. É o secretário que vai apresentar. Tá parado na procuradoria. Ele já fazia o procurador levantar e dizer por que tá parado lá. Essa dinâmica, e acompanhando, monitorando, dizendo aqui a gente tem que recuperar o tempo perdido e tal. Que é estabelecer a meta, monitorar e tomar as decisões para ajustar, né? Então, ver que essas coisas estão acontecendo aqui E como a gestão pública é dinâmica, né? Tu acabou de falar que estás contratando, né, um sistema sobre isso, e que bom, né? Porque daí tu vai conseguir fazer isso todo dia dentro da tua sala, né? Entender, porque infelizmente a gente sabe, né? Atendemos várias prefeituras, a gente brinca até com, né, como a nossa área, a parte de gestão
gestão de convênios, a gente brinca que o gestor de convênios mesmo é um que se lasca com isso, porque qualquer problema que dá em convênio, a turma em qualquer área da prefeitura é lá com o gestor de convênios. Sim, mas às vezes é o fiscal que não fez a medição, às vezes é o cara da prestação de conta que deixou passar alguma coisa, não exatamente o gestor. Então, esses sistemas, né, que existem hoje no mercado são fundamentais, assim, para esse acompanhamento de gestão e vai melhorar ainda mais. E a importância disso, né? Não dá para não ser um líder, né, André? Na gestão pública, não dá para não ser o grande animador da cidade, a liderança da cidade, inspirar a cidade e a sua própria equipe, mas também não dá para não fazer gestão, né? Sim. Tem que fazer gestão, né? O mundo mudou e graças a Deus nesse sentido que mudou. Então, pô, muito, muito legal saber disso. E eu lembro dessa experiência do ACM, eu lembro que tu ainda fez um videozinho assim dele dando um esporro em alguém que estava parado, assim, isso é fundamental. Incrível, mais massa. E tu falou dessa mistura, né, do político com os técnicos, né, e tu fez alguma coisa lá assim que foi inovadora, eu vi que tu fez. Depois eu vi lá na minha cidade natal, em Rio do Sul, o prefeito Maneca fez também, que foi fazer uma espécie de processo seletivo, é isso, para algumas funções, para alguns cargos comissionados? Isso, quando a gente conseguiu, porque eu só tive ano eleitoral, e aí tem todas aquelas restrições de gasto com pessoal, de convênio, de repasse, né? Então, passou a eleição 2024, em janeiro desse ano, a gente fez uma reforma administrativa, né, criamos alguns cargos, extinguimos outros, aí dentro daquilo, para entregar o nosso plano de governo, precisava mexer na reforma que o quadro era do prefeito anterior ainda, né, a lei não me permitiu mudar naquela oportunidade. E aí nós fizemos um processo seletivo, primeiro foram para 10 cargos em comissão, inclusive de secretário de Trânsito e Mobilidade, foram mais de 2.000 inscritos, foi fantástico, fantástico. E aí fase eliminatória, entrevistas, análise de currículo, né? A equipe perdeu aí, virou madrugada aí estudando currículo e conversando com a turma. E os quadros estão todos lá, uma equipe técnica extremamente qualificada em locais chaves que... Isso foi no novo governo agora? Isso foi agora, início do ano. E aí surgiu a demanda de mais dois cargos técnicos na área da engenharia, uma na Fundação do Meio Ambiente e uma na Secretaria de Infraestrutura. Abrimos um novo processo seletivo, então, né, chamamos mais 2 profissionais e outros cargos foram surgindo que a gente não fez processo seletivo, mas tinha um banco de talentos dos anteriores. Legal. Então hoje eu tenho 15 cargos em comissão que são oriundos de processos seletivos e tem dado um resultado muito bacana. O secretário de Trânsito era um medo que eu tinha, porque o trânsito é uma área muito sensível, né? Secretário, né? É um secretário, exato. E ele conseguiu avançar por ser policial rodoviário da reserva, então ele já tinha dado capacitação para a minha guarda de trânsito, então ele já chegou com respeito dos agentes. Agora a gente comprou 5 novas viaturas, uniforme, o pessoal está feliz, né? E Brusque tem um desafio de mobilidade. É uma das cidades com um dos maiores índices de veículos por habitantes do Brasil. É 0,8, é quase 1 para 1. É o dobro da média nacional. Transporte coletivo em caráter precário, contrato judicializado. Então, a guarda ajuda muito nessa questão da mobilidade, né? Até para que a gente não sobrecarregue a polícia. E o nosso objetivo é esse. A gente vai fazer um concurso agora para aumentar o efetivo da guarda, porque os acidentes com vítimas a polícia militar atende. E a minha ideia é absorver 100% de todos os acidentes, seja com vítima ou sem, para a polícia poder fazer o trabalho ostensivo e cuidar da segurança da cidade. E isso é muito legal, André, porque é aquela coisa, né? Primeiro a gente não pode demonizar a política, né? Então, tu ganhou certamente porque tu tinha muita gente boa do teu lado. Sim. E essas pessoas boas que tu tinha do teu lado certamente são capacitadas para estarem na prefeitura hoje, né, formando a tua equipe. Mas não só a gente conhece gente boa, né? Há mais gentes boas por aí. Então, abrir essa oportunidade, assim, para outras pessoas que às vezes não eram do teu relacionamento, né, mais pessoal, assim, e inclusive um cargo de secretário, certamente é uma experiência muito, muito bacana. Eu sei que o prefeito Maneca fez lá em Rio do Sul também, até um advogado lá, um amigo meu que passou também, então é diferente, eu acho que oportuno, ainda mais para os dias atuais. E o desafio, porque tu tem que apostar e bancar a aposta, né? Em que sentido? Poxa, André, tu vai tirar esse cara, ele é indicado do vereador X, esse cara é um baita cabo eleitoral lá na comunidade Y,
Cara, mas ele é ruim de serviço, ele está me atrapalhando. E aí, se a gente for pegar lá a teoria do triângulo de governo do Carlos Matos, né, da questão da governabilidade, cara, quanto pior for o meu planejamento e pior a minha equipe, mais caro custa a governabilidade. Aí eu tenho que ficar negociando cargo com o vereador. Então, hoje os vereadores têm menos cargos do que tinham no passado, de indicações, né? E é tudo no currículo, a gente puxa a ficha do cara. Não precisa estar condenado a transitar de julgado. O cara está respondendo Maria da Penha, cara, na dúvida não vou colocar. Condenado em primeira instância por estelionato. Não é o perfil que eu quero para o governo. Então, e a cada 3 meses a gente faz avaliação. Não rendeu, vamos dar uma chance em outro lugar. Não rendeu, troca o cara, indica outro. Então, a gente, combinado não é caro. Se não tu é estabelece caro. teu governo assim, ninguém vai dizer, não, mas o meu ele vai ter que aceitar a indicação que eu estou fazendo, porque não, ele está fazendo o critério com todos, assim, adequadamente. E eu fiz essa pergunta para o ACM Neto também. Eu disse, cara, como é que tu compõe teu governo, como é que tu lida com a pressão de quem quer um pedaço do bolo o tempo todo e tal? Ele disse, não, aqui assim, eu dou liberdade para todo mundo, através do monitoramento do plano estratégico, eles têm liberdade, se estiver cumprindo, ok, mas todos sabem que o prefeito sou eu. A decisão é minha. Então, os partidos aliados, para cada função que eu estabeleço para que eles nomeiem, eles me indicam sempre 3 nomes e a decisão de qual dos 3 será é minha. Então, assim, o que estás falando, o cara precisa, ele pode te indicar, o vereador não precisa deixar de indicar, só que indique o nome que vai te representar bem e vai atender o teu compromisso, plano estratégico. E isso, né, André, é parte da pedagogia também de tu que é um profissional da gestão pública, mostrar como deve ser feito. E tu é o teu principal case. Tu dando certo, os próximos vão dizer, não, pera lá, dá para fazer porque o André fez. Então, tu experimentas algo bom que vai ser replicado. E é um legado que tu deixa. Então, é um momento que a gente fica torcendo muito para que tu tenha sucesso lá, para que sirva de exemplo para outras cidades. Porque é comum, né? Na administração pública, não sei se já passasse por isso, mas qualquer coisa que dá certo, a gente já olha e eu vou lá conhecer para ver se eu trago para cá a ideia. Faz muito. Vou copiar. E batata no legislativo mesmo qualquer lei, faz do canudo de papel, daí estoura canudo de papel no Brasil inteiro. E às vezes o vereador não se dá o trabalho de trocar o nome do município, né? É isso. Só tu sabe da história que aconteceu em Itajaí, a história era o PPA, um plano orçamentário anual. A cidade de Itajaí é uma potência. E teve um dos anos em que o plano foi para a Câmara para ser votado e quem percebeu que o modelo utilizado para o plano de Itajaí era da cidade de Recife, foi o Marcelo Werner, que era o único vereador cego da cidade. E ele conseguiu perceber isso porque a assessoria dele, quando lia para ele e leu a palavra Recife, ele disse, não, mas espera lá, é Recife não, é Itajaí. Então, isso passou batido. Tu não tem problema em copiar algo desde que tu usar como exemplo. Mas tem que ter, no mínimo, a cautela de trocar o nome, né? De entender, alguém leu esse negócio aqui ou só foi lá nos sinônimos e trocou os nomezinhos de um pelo outro, substituiu. E isso assim, mas tem que copiar o que é bom, né? Não é copiar qualquer coisa, né? E saber o que funciona para tua cidade também. Sim. E André, a gente recebeu aqui alguns episódios atrás 2 convidados, o Fábio Robin da Insight Engenharia, que foi um episódio especial só sobre concessões e PPPs, explicando as diferenças, falando de boas experiências em Santa Catarina nesse assunto, falando da dificuldade também, do famoso 270 dias até tu tomar a decisão e isso virar uma realidade, né? Sim. Das legislações, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, como avançou nesse quesito. Usamos de exemplo, inclusive, Blumenau, né? Que fez aí a primeira concessão de esgoto em Santa Catarina, uma das primeiras do Brasil, e até hoje ainda tem questionamentos de valores e tal, e aí eles estavam aqui nos contando que naquele momento o Tribunal de Contas não tinha uma equipe ainda para fazer esse tipo de avaliação. Então, quando tu faz algo pioneiro, sempre, né, infelizmente, não vai sair talvez do jeito que tu queria. Mas era extremamente necessário para a cidade, porque, infelizmente, também, né, lá quando foi feito, o Blumenau acho que tinha 3% de esgoto tratado. E eu sei que tu também está investindo nessa área de concessões e PPPs. Queria que tu falasse um pouco do que está acontecendo lá em Brusque nessa área. Legal. A gente está com a concessão do esgoto, Brusque, uma cidade rica, desenvolvida, mas a gente não tem 1 metro sequer de esgoto doméstico coletado, sequer tratado. Lá em 95, o prefeito da época captou um recurso do Ministério das Cidades, enterrou algumas manilhas, que até hoje ninguém sabe onde está, liga nada a lugar nenhum, não foi prestado contas, e aí a gente ficou na lista negra lá do governo e não conseguiu mais receber recurso. O novo marco legal do saneamento abriu ali o leque de possibilidades para os municípios avançarem, e
né? A gente felizmente tem uma equipe muito qualificada que trabalha nessa questão. A gente fez parcerias técnicas, né, com o IPGC, né, para ajudar a modelar, porque o edital mal feito vai gerar um ônus 30 anos aí para a população, né? Então a gente teve essa preocupação, encaminhamos para o Tribunal de Contas, mas como os municípios agora têm a meta do marco legal para cumprir, então o tribunal também está com vários editais para analisar. A fila está grande. Passaram uns 90 dias, pediram mais 60 e a gente vai esperar, porque eu quero essas sugestões antes de publicar, porque se eu publico depois eles sugerem... Pior o processo. Pior, até aí tem um desgaste político, olha lá, quiseram fazer coisa errada. Não, na verdade é porque não deu tempo de analisar antes. Então a gente está com isso em andamento e a expectativa é que no segundo semestre a gente já tenha uma empresa, né, vencedora. O transporte coletivo também, mais de 10 anos, contrato emergencial, judicializado, subsídio que não era previsto e a empresa conseguiu na justiça. E o empresário também ele não investe porque não tem garantia nenhuma. Agora, se eu fizer uma nova concessão, ele sai no dia seguinte, ele não vai renovar a frota, né? Claro. Passagem é cara. Então a gente também já está há 2 anos trabalhando em parceria com a universidade local, a nova modelagem de transporte coletivo, terminais regionais que a gente vai ter que vai desapropriar agora esse ano. E o edital vai ser publicado agora em julho, né? Foi avaliado pelo Tribunal de Contas, agora em julho a gente publica ele para trazer essa nova realidade para a cidade, que tem um perfil muito industrial e muitos trabalhadores. Falo seguramente, não só na campanha, mas a cada 6 meses a gente faz algumas pesquisas na cidade. O transporte coletivo está no top 3 reclamações aí da galera, que é um desafio, né? Como eu falei, a gente tem um índice de veículo por habitante altíssimo, e um transporte mais barato, mais confortável e com um número de linhas adequados. Com certeza. A tendência é que ao longo do tempo as pessoas comecem a migrar. E temos a PPP de Cidades Inteligentes, né? Que está com a consulta pública aberta agora, que também é algo que a gente quer, né, mudar a nossa realidade, troca toda a iluminação pública por LED, construção de uma usina fotovoltaica que vai abastecer 100% dos equipamentos públicos, então a gente vai zerar a conta de energia da prefeitura, semáforo inteligente, central de operações, mais de 500 câmeras, algumas com OCR, outras com reconhecimento facial. Então a gente está bem avançado já nessa modelagem. Construímos junto com a polícia, a sociedade se empoderou do projeto, entende a importância, então a gente está bem otimista, são 230 milhões de investimentos, 50 milhões nos 3 primeiros anos, então isso vai trazer uma nova realidade para a cidade, que é uma das mais seguras do país, né, e a ideia é que a gente permaneça entre ela, né? Não adianta esperar piorar o meu indicador para querer, né, tomar alguma atitude. A gente tem que agir de forma preventiva. Essa é uma área que, né, a gente falou muito sobre isso no outro episódio, né, Felipe, mas que está crescendo e é fundamental para a gestão pública, né? A gente investir em concessões, em PPPs, isso é captação de recurso, né? Isso é colocar dinheiro no caixa da prefeitura de alguma forma e melhorar o serviço para o cidadão, que é o mais importante. Fotovoltaica, né? O município de Timbó, acho que foi o primeiro aí em Santa Catarina a ter, lá está funcionando redondinho. O BRDE hoje, né, tem até uma linha de financiamento sobre isso. Então, quem nos da concessão e inclusive para depois a instalação da fazenda, né, como eles mais ou menos falam. Então, também aí para quem nos escuta, né, tem solução para fazer, né? A concessão e PPP. O Fábio e o Robin, quando estavam aqui, nossos entrevistados, e certamente ainda vamos trazer outras pessoas aqui, o pessoal do PGC, a Marcelo, o Ramiro, são pessoas extremamente qualificadas também, que representam eles em Santa Catarina. Vamos trazer eles aqui certamente para falar sobre isso. E estávamos falando, inclusive, das outras oportunidades que tem, né? E aí vamos falar lá de Blumenau, onde tu trabalhasse, onde eu já tive a satisfação de morar também. A praça da frente da prefeitura de Blumenau é uma experiência para médias cidades, até pequenas cidades e sem falar das grandes cidades, obviamente, que é sensacional, né? Uma praça. Eu falei aqui aquele dia, André, para os dois, quem em casa que está nos assistindo que não passou na frente de uma praça da sua cidade, né? Que olhou e disse, mas essa praça tá feinha, tá mal cuidada, tá difícil e tal. Então, tem solução para fazer, né? Usando a criatividade. E assim, tu falaste um ponto muito importante, que não adianta a gente ter a melhor das ideias se a população não entender que ela é uma boa ideia e abraçar. Eu vou falar 2 situações. A gente teve uma a gente tem um albergue, que é onde os moradores de rua ficam, que ele está num dos metros quadrados mais caros da cidade, no centro da cidade. É um terreno avaliado em mais de 5 milhões. Né? E aí a gente abriu um edital de permuta, porque todos os empresários, a comunidade, sociedade civil organizadas, entidades de classe, tem que tirar daí, tem 2 prédios de alto padrão do lado, escola, e de fato gerava um problema. Agora a gente conseguiu botar a casa em ordem, cercou, botou segurança.
Beleza, então botamos a equipe, vamos fazer um edital de permuta. Então, quem quiser, avaliado em 5 milhões, quem quiser me apresenta um terreno, está aqui o projeto, constrói o albergue novo mais retirado, né, com a estrutura adequada, e aí fica com isso aqui para investir no que quiser. Não apareceu ninguém. Outra questão, a gente tem um parque lá, que outro prefeito lá atrás judicializou, porque o econômico ocupava de forma ilegal, né? E aí chegou a decisão da justiça de tirar o cara. E eu tirei quando era interino, apanhei um monte, porque a população achou que eu estava tirando, gerou uma comoção, ai tadinho, ele cuidava dos bichinhos e tal. E aí abrimos o edital da concessão do lugar. A gente fez o aluguel simbólico, porque o parque é bem posicionado no centro da cidade, de R$500 a mensalidade. Porque o objetivo nosso não era ter lucro nenhum, era só que alguém cuidasse, gerisse aquilo, senão era mais um patrimônio para a prefeitura ter que gerir. 30 dias não apareceu ninguém. E aí toda uma rodada e conversa. Aí uma cooperativa cervejeira assumiu, vai entregar agora em julho. Então o primeiro ponto é, como isso era novo, a primeira vez que alguém fez isso na cidade, estava todo mundo meio desconfiado. Seguro, não? Então o fato de ter dado certo essa primeira concessão, as pessoas vão olhar, opa, não é que deu certo, o cara está ganhando dinheiro, eles estão felizes. E aí a nossa ideia é trazer essa cultura, colocar essa cultura de concessões, PPPs, né, e mostrar a credibilidade do serviço público e o potencial que tem, que a gente tem muitos espaços em Brusque com potencial grande, né? Eu, se não fosse da área pública e estivesse no privado, com certeza investiria em criar um quiosque, um bar, a gente tem várias praças muito movimentadas com isso, né? E as pessoas veem que vai dar certo, acredito que a gente agora vai ter mais interessados. Só do albergue eu já tenho 5 pessoas que querem, não, abre um novo edital que eu vou participar, eu não tinha entendido direito. Eu ia te falar, né, André, não adianta, né? Às vezes a tua função também é ser um vendedor, né? Isso, um vendedor da cidade, no bom sentido, né? Pelo amor de Deus, sem sacanagem e tal, porque tudo que envolve o privado e o público, às vezes as pessoas já ligam, mas não, é isso, um promotor da cidade, porque se a gente só fizer o papel documental ali, jogar no Diário Oficial e dizer, vai, alguém apareça, mas é isso, é um processo novo, o privado ainda fica inseguro disso. Então chamar, né, possíveis interessados, sem direcionar para ninguém, mas possíveis, né, mais de um interessado, e conversar, explicar, dizer, mostrar, apontar que orientar, não é como é que participa do processo. Isso, não é só um papel de um processo licitatório, exato, nunca passou de processo de seleção pública. O Fábio e o Robinho ainda comentaram sobre o centro de eventos de Balneário Camboriú, né, que é do governo de Santa Catarina, primeiro licitação da concessão deu deserta. E eles ainda falam, né? Eles têm um sócio. Por que eles têm um sócio? Porque eles tinham a expertise da empresa de fazer a modelagem de concessões e o sócio era do privado, tinha a expertise de já tocar na época um outro centro de eventos, que era o Hard Rock aqui em São José. Mas como ele era do privado, apesar de ter sido até prefeito de São José, mas era um investidor privado, ele olhava para aquilo e dizia, ainda mais assim, a primeira deu deserto, por que deu deserto? Outra, pandemia, eu não vou. Então, né, aí juntou ali e casou. Então é isso, pô, a iniciativa privada, às vezes, ela fica meio receosa. E que bom que tu foi atrás. Um detalhe só sobre as concessões PPPs, que às vezes a gente pensa, vamos fazer porque eu não tenho dinheiro para fazer, né? A prefeitura não tem. Mas ainda que tivesse a expertise de quem atua em determinado setor, como é que a prefeitura se daria a função de instalar uma usina fotovoltaica? Não tem. Então não é o dinheiro que eu preciso da expertise de quem instala, quais seguranças jurídicas para o município. O edital prevê. E a gente tem alguns drenos, eu tenho lá em Brusque um parque zoobotânico municipal. Ele me custa, só em coisa boa para cuidar. Custei e folha 4 milhões por ano. E aí é a licitação da banana especial para o macaquinho. É isso. E aí é um zoológico assim que ele acolhe os animais que são resgatados e que não podem voltar. Então, passarinho, onça, anta, tudo que sofreu algum maltrato que não pode voltar para a natureza, vai para lá. Fechar eu não consigo. O que eu vou fazer com aqueles bichos? Né? Ele custa 4 milhões por ano, ele fatura 200 mil por ano, então um déficit que... E é um desafio, a gente está estudando, levamos lá o gestor do zoológico de Pomerode para olhar, e o privado também, né? Muitas vezes ele já que ninguém quer isso aqui, joga lá embaixo. Então, também, né, só para continuar com prejuízo, eu não quero, né? Então a gente está nesse desafio também de trazer algum empreendedor, porque tem um potencial turístico fantástico, o zoológico é uma área grande, do lado da prefeitura, um morro lindo,
negócio bem bacana. É claro, demanda de um investimento em infraestrutura, né? Mas são alguns desafios que a gente tem e para mim seriam 4 milhões a mais no meu caixa para usar para outras coisas, né? Claro. Então esse desafio também da gente focar naquilo que importa, saúde, educação, infraestrutura. Isso mesmo. André, a gente está indo para a parte final e obviamente, tu sabe, a gente tem uma empresa que trabalha com captação de recursos, gestão de convênios, eu não posso deixar de falar rapidamente um pouquinho sobre isso. Como é que é esse prefeito André como o grande captador de recursos da cidade, né, Felipe? Porque a gente sempre fala, quando a gente tem a felicidade de fechar algum contrato com prefeitura, com entidades, mas em especial com prefeitura, a gente sempre deixa claro para os nossos clientes, assim, olha, a gente vai vir aqui, vai contribuir tecnicamente com a tua gestão, identificar as oportunidades de captação, até a fase final de prestação de contas, mas nós nunca vamos substituir o grande captador, né, a função de captador mesmo, né, daí não tecnicamente, mas na função politicamente, que é a do prefeito, que é a do vice-prefeito, dos vereadores, dos seus secretários, do agente político da cidade, e o maior é o prefeito. E a gente sabe também que não é uma função legal, muitas vezes, né? Porque do jeito que o sistema político no Brasil é concebido, em especial tu ter que ir a Brasília, passar de gabinete em gabinete, levar um ofício, passar o chapéu, a burocracia que envolve isso, assim, como é que tu lida com isso? Como é que é a tua animação sobre isso? Quais são as dificuldades sobre isso? E como é que está sendo lá, assim, se tu tem conseguido avançar? Eu conheço um pouco dos números da cidade, sei em especial a parceria que tu tem com o governo do estado e o tanto que isso, né, tem sido bom para a tua cidade, mas fala um pouquinho para a gente sobre essa área. Olha, esse é um ponto que aí é muito a questão de perfil, né? O meu vice faz melhor do que eu, o Deco. Já encontramos com ele algumas vezes em Brasília. Ele adora Brasília. Eu não gosto de Brasília por causa do clima, porque, poxa, são pelo menos 2 dias que tu perde de trabalho, e eu gosto de estar na cidade, né? Florianópolis venho, né, também, mas Brasília ele gosta demais, então eu envio mais ele, e ele é pidão. Né? E é um perfil, assim, eu não gosto de ficar pedindo coisas assim, estou pedindo um favor, na verdade não, eu estou pedindo algo que é um direito da minha cidade. Sim, com certeza. Que o deputado tem, né, 295 municípios pedindo para ele, né? Mas o Deco é pidão ao ponto de eu estar com ele, né, de sentar com uma deputada, vou te mandar aí 800 mil para Brusque. Ele disse, não, 800 mil tu pega e joga fora. O outro lado vai dar 1 milhão, é uma vergonha. Eu não tenho essa cara de falar isso, mas claro, ele tinha uma intimidade já, porque ele tinha ajudado numa campanha anterior. Quando vai dar 1 milhão? 1.200 então. Então, nisso, né, não é ser levado a sério. Né, ser levado a sério, a gente levou, governador, preciso disso e disso, tá bom, vou dar tanto para tanto, né, vou dar tanto para essa obra e tanto para essa. Aí o Deco do lado assim, não, dá mais uma ajudinha, né, governador? Poxa, isso aqui, pro estado isso aqui não é nada, isso aqui, né, para nós é muito, mas para vocês é pouquinho, ajuda com mais tanto. Pidão, e que bom que ele é assim, né, claro, e isso complementa, Então, tem dado muito certo essa parte dele ser o mais captador, né? E eu faço mais o gerenciamento do negócio. Porque é difícil mesmo, assim, né? Para quem nos escuta em casa, isso não é só o prefeito, não. A gente já atendeu outros prefeitos com essa característica. E é só imaginar, né? Quem nos escuta em casa, que não é da gestão pública, a grande maioria pessoal que nos assiste é da gestão pública, então entende, mas quem não é só imaginar, porque é isso, tu tem que ir lá pedir, lá em Brasília, para quem não conhece, os gabinetes são desse tamanhozinho, assim, é do tamanho dessa sala aqui, é pequenininho, tu fica lá horas e horas, né, os deputados têm centenas de prefeitos para atender, tem a ordem do dia, tem comissão, às vezes tu não encontra, então não é realmente a melhor parte da tua semana de trabalho como prefeito, né, e ainda, né, e a gente conhece lá a tua gestora de convênios, a Cíntia, até porque nós temos a responsabilidade de atender a Associação dos Municípios lá do Vale Europeu, então ela convive com a gente, com a nossa equipe, e tu tem uma equipe técnica já muito qualificada, então, e essa preocupação também, né, de ter essa equipe qualificada, né, inteirada dos assuntos, porque a gente vai começar uma rodada agora de capacitações pelo Estado de Santa Catarina, num contrato que temos a responsabilidade de assumir pela FECAM, e essa é uma área também que tem muita mudança de legislação, muita mudança de portaria, então tu manter a tua equipe sempre bem informada, e em todas as áreas, né, André? Eu acho que isso é um desafio, né, que um prefeito também tem, de manter a sua equipe capacitada, em dia, com treinamentos e animada, né, para tocar a gestão pública. Se tem algo que a gente não... Né, claro, a gente tem sempre uma preocupação, né, do gasto, claro. A gente fica evitando gastar, quero comprar um frigobar, gente, não é prioridade, né? Isso.
é com formação. Então, poxa, eu quero fazer um curso em tal lugar, né? Eu quero fazer uma formação. Isso a gente tem investido bastante, assim, porque essa capacidade institucional que faz a coisa rodar. Brusque tem 5 mil servidores, né? Não adianta só o prefeito e o primeiro escalão ser qualificado se eu não investir. E também até do ponto de vista de motivação do servidor, né? Às vezes as pessoas acham que vou motivar o servidor só com salário. O salário é que vai motivar ele pelo menor tempo possível. Ele vai ficar 2, 3 meses feliz e depois ele vai se acostumar com aquilo e vai seguir a vida. Mas tu capacitar ele, tu dar uma condição de trabalho legal, tu valorizar, respeitar. Então, chego lá, abraço o porteiro, a menina da limpeza. A gente tem essa boa relação, né? E sempre investe nessa questão de capacitação. A gente agora tem 3 pessoas fazendo uma pós-graduação na GV, custeado ali pela prefeitura também, e a gente foca muito no efetivo, né? Porque é quem vai ficar depois que não migrar depois o talento para fora da administração. E também, aí o governo do André está voando com a equipe qualificada e quando acaba, né, entra um outro governo. O que fica para a cidade? A gente tem uma escola de administração pública lá dentro que faz essa formação constante. Legal, então, a gente tem trabalhado muito isso. Agora, no ano que vem, a gente vai implementar o 14º salário para os professores e um dos critérios que vai botar um critério meritocrático, redução do número de atestados, IDEB, vai ser horas de formação também. Bacana. A gente quer criar esses incentivos para que, né, os nossos profissionais possam cada vez estar mais qualificados, o que vai resultar na melhor política pública lá na ponta. São esses detalhes que fazem a diferença. Estamos indo para o final, Felipe, e a gente tem a famosa última pergunta do meu sócio, Felipe. Famosa generosidade dele, não sei se é tão famosa assim, mas é tradicional já, digamos assim. Tradicional. André, tu, embora estejas no teu segundo mandato, não completamos 4 anos de gestão ainda, né? Foi 1 ano, 2 anos e pouco. Mas tu teres tido que tomar decisões nessa tua trajetória, gostaria que tu pudesse dar para a gente alguns conselhos para quem nos acompanha, os novos gestores, sobre que providências ou que iniciativas tomar para poder ter melhores resultados ao final do seu mandato? Que conselho tu daria para que ele pudesse não errar ou uma dica para ser um melhor gestor? Olha, eu diria duas ações que são importantes. Uma delas a gente não precisa inventar roda, né? Desde a época da graduação, o que eu estudei de boas práticas, né? O meu TCC foi em cima de uma lei de responsabilidade fiscal de Curitiba, a primeira do Brasil. Então, o gasto com o pessoal é algo que eu sempre fui obcecado. Então, trabalhei com plano de cargos salários, é algo que eu gosto muito. E é isso, tu vê o que está dando certo. Claro, não é o modelo da lata de lixo, né? Porque deu certo em Itajaí, que é do lado, que vai dar certo em Brusque. Mas eu posso ver a boa prática, adaptar a minha realidade e implementar. Então, isso é algo que eu acho muito bacana. Por esse evento, como a gente estava agora do Summit, é muito importante para a gente poder centralizar essa exposição dessas boas práticas. E uma outra questão que, para mim, é fundamental para um governo dar certo, tem que ter time, né? Então, eu diria hoje, assim, perguntar o que eu acho que a minha maior habilidade é montar equipe, né? Eu preciso ter uma equipe motivada, capacitada, humana, né, e que faz a coisa rodar. Porque a prefeitura é uma grande prestadora de serviço. O prefeito não tem como ele ser especialista em saúde, educação, obras, cultura, esporte. Eu preciso de uma equipe qualificada e, felizmente, tem uma equipe muito boa, né, alguns políticos, outros não, mas que trabalham com uma sinergia muito redonda, com uma cultura de gestão para resultado muito consolidada. E o segredo é time, né? É valorizar quem a gente já tem, no caso dos efetivos, né, e atrair bons quadros, para também aquele efetivo não ficar chateado, porque imagina, o efetivo está lá com 10 anos de casa, chega o diretor do setor dele, ganhando, né, o dobro que ele ganha, e o cara não sabe, às vezes, ligar um computador só porque ele foi um cabo eleitoral. Então, isso eu falo tranquilidade que a gente não tem no nosso governo, né, e é isso que tem feito com que os servidores, né, tenham dado esse voto de confiança e estejam motivados para poder, né, fazer o trabalho deles com uma estabilidade agora que a gente espera, né? Espero que não tenham mais trocas de prefeitos em Brusque. Tem alguma ação rodando, não? A última que tinha de 23 acabou no TRE, então, ganhei de 7-0 e não recorreram. Então tá tudo certo. Só olhar para frente e trabalhar. Só trabalhar agora. Mas eu acho que ótimo conselho, né? Esse do time eu acho que foi o primeiro, né? A gente já escutou muito sobre planejamento, sobre tudo. Saber e todos, né? Eu tenho certeza que todos aqui se complementam. Mas do time eu acho que é isso, é muito importante. Uma coisa que a gente às vezes nos bastidores brinca, assim, tem amigo que a gente convida para churrasco e tem amigo que a gente permite que namore a filha da gente, né? Ou a irmã. E na administração tem amigo nosso para churrasco e tem amigo para trabalhar junto. Então não é só o bom time, é o bom time que vai entregar os resultados para não te expor.
Ele é o porta-voz da tua decisão, da tua escolha, que em última análise é a escolha do povo. Então essa responsabilidade é fundamental na administração. Queremos poder ouvir mais sobre ti aí pela imprensa, nos encontrando, que Brusque possa ser uma referência pelo tamanho que tem e pela característica da tua formação, da tua atuação, porque as boas práticas, elas contagiam assim como as más práticas. O chefe, ele contagia para o bem ou para o mal. Se o chefe faz o que não deve, os subordinados farão o que não deve. E se o chefe dá exemplo para o bem, não há nada melhor. Então, vamos torcer muito para que a academia valide a sua teoria na prática através da tua atuação lá, amigo. É isso mesmo. André, obrigado pela presença, amigo, tá? Eu acho que o Felipe falou bem. Da nossa parte, uma torcida enorme para que continue dando certo, porque já está dando certo. O objetivo nosso com esse podcast era trazer e levar para os gestores públicos de Santa Catarina um pouco de inspiração, um pouco de boas ideias, de boas práticas, né? Esse aqui não é um podcast que tem algum objetivo financeiro, muito pelo contrário, inclusive, né, meu sócio, que cuida do financeiro da empresa aí. A empresa tem que dar certo o podcast poder continuar levando nosso dinheiro. Então, aproveitando, então a gente já pede para curtir, compartilhar esse episódio e tal, para que a gente continue por aqui na segunda temporada no ano que vem. A primeira temporada está garantida, mas a segunda temporada depende um pouquinho de vocês aí também. Dois ali, os convidados têm que ver que a turma está assistindo. Isso aí. Então, assim, muito legal te receber aqui, obrigado pela generosidade de tirar um tempo da tua agenda para estar aqui com a gente. Boa sorte, bom trabalho, conte com a gente com que a gente puder colaborar com a cidade. De alguma maneira a gente já colabora um pouquinho lá pela Associação dos Municípios e toca a ficha lá que tem a nossa torcida e tenho certeza que foi inspiradora aí, principalmente para os jovens. A gente tem uma boa turma aí da administração pública que nos assiste, turma da ESAG em especial, então eu tenho certeza que eles vão se ver muito em ti, né? Pela idade e também pela academia. Obrigado, amigo. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite e fico muito feliz em poder estar aqui, né, e acompanhar esse crescimento, principalmente da empresa de vocês, esse sentido de credibilidade, de entrega, né, os municípios, agora a FECAM, ninguém chega onde vocês estão chegando, senão por meio de um trabalho sério, com credibilidade. Então, me sinto muito confortável em estar aqui com vocês e da mesma forma desejo todo sucesso aí para vocês aqui no podcast, nos negócios de vocês. Não tem dúvida que a gente ainda vai ter muitas parcerias e em podcasts futuros poder acompanhar todo esse crescimento é algo muito bacana, né? 2 jovens, né? Apesar da gente já estar com a lata meio surrada, mas o pessoal aqui é mais jovem, né? O meu cabelo branco, eu sou o tio da turma, embora tenha 40, tá com 39. 40 também, já fiz 40. Vai estar novo ainda. Geração 84. Mas, gente, obrigado pelo convite e oportunidade. E Brusque está de portas abertas. Quem quiser conhecer um pouco mais da cidade, a prefeitura, o nosso modelo de gestão, a gente sempre fica muito feliz em poder compartilhar. Não, isso é importante também, pessoal. Vocês que acompanham aqui, se quiserem mandar uma mensagem através do Instagram da NM80_assessoria ou do Alan Scheninger, do Felipe e do prefeito, que é @VEC, VECHII, tá certo, prefeito? É isso aí. @VEC, para fazer uma visita técnica. Às vezes você é do setor da controladoria interna, nós tem um amigo lá que é seu colaborador, que é o Daniel Felício, que implementou novas práticas na controladoria interna. Quer saber como é que é esse modelo de processo seletivo? Faça contato com o prefeito, diga que o assistiu por aqui e agenda lá, se o prefeito permitir, uma visita técnica para poder compartilhar essas novas experiências. Com certeza. Isso mesmo. Então vamos nos despedindo daqui, Alan? Isso mesmo. Obrigado novamente, prefeito. Gente, obrigado por nos assistir até aqui. Curta, comenta, compartilha, que esse é um podcast que tem como o único objetivo levar a voz da administração pública de Santa Catarina para todos vocês. Obrigado, até a próxima. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau.